Pronto. Se eu estiver indo rápido demais, vocês falam, tá? Porque a aula é um pouco grande. Eu tentei condensar ela o máximo possível. Se eu estiver indo rápido, devagar, vocês me avisam. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu entre 39 e 45. Se você comparar com as outras guerras que aconteceram na história da humanidade, foi uma guerra de tempo curto. Só que ela foi uma guerra que envolveu tantos países do Brasil, ou do Brasil, tantos países do mundo, que ela teve um poder de destruição mais pela abrangência do que pela quantidade de tempo que passou em guerra, né? E aí, eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, levando em conta tudo o que vocês já estudaram até agora, quais vocês acham que são os reais motivos para uma guerra? Não especificamente para a Segunda Guerra Mundial, mas para a Primeira Guerra Mundial, para as guerras que vocês já estudaram. Quais vocês acham que eram os principais motivos para elas acontecerem? Acho que divergências entre interesses políticos, etc. Divergências, que mais? Que mais vocês acham que são motivos, que foram motivos? Mais alguma ideia diferente? Ninguém mais? Colocar aqui no chat. É Maria Gabriela. Botou busca por território e uma nação querendo se sobrepor à outra. Boa. Pode falar, Maria, tá? Se você quiser, pode ligar o microfone e falar, certo? Quando a gente lê sobre os motivos da guerra, é interessante como eles sempre querem, eles querem assim, é uma nação contra a outra, é uma nação do bem, querem derrubar uma nação do mal, querem tomar, é porque a gente quer tomar a terra para devolver a um povo. Geralmente eles dão esses motivos bonitos para esconder a realidade que é a supremacia. Alguns países eles querem se sobrepor a outros e eles procuram um motivo de guerra onde for para isso. Isso acontecer no mundo é mundo. E aí a Segunda Guerra Mundial ela não é diferente. Ela tem boa parte da motivação do sentimento da motivação da Segunda Guerra Mundial foi os conflitos que se originaram do Tratado de Versalhes. Por quê? Porque lá na Primeira Guerra Mundial, eles decidiram que seria uma guerra sem vitoriosos, conseguiram encerrar a guerra de forma apaziguada, mas eles culparam somente um lado e assim, eu não sei se é justo da minha parte dizer que eles pegaram muito pesado com alguns países, mas não foi uma culpa dividida. Alguns países pagaram mais pela guerra do que outros. E isso gerou uma sensação nacional muito grande para esses países que saíram derrotados da Primeira Guerra Mundial. Além disso, você tem a crise de 29, que estava acabando com o mundo. Crise, sentimento nacionalista, conflitos que estavam sendo gerados por conta do Tratado de Versalhes. Aí a gente tem a Liga das Nações, que era um órgão frágil, não servia para nada, estava ali só de enfeite. Além disso, nessa época, Japão, Itália e Alemanha decidiram que iam começar a expandir seus territórios, porque eles tinham sido países que ou não tinham ganhado nada com a Primeira Guerra Mundial, ou tinham sido, como o caso da Alemanha. Então, quando eles estavam conseguindo começar a se recuperar, eles decidiram que era hora de se expandirem. E aí, além disso, a gente tem a Guerra Civil Espanhola, que foi de 36 a 39. Essa Guerra Civil Espanhola, ela deu poder a um chamado Francisco Franco. Ele era best friend de Hitler e Benito Mussolini. Best friend não, mas eles eram amigos. E isso propiciou para que Adolf Hitler e Benito Mussolini eles pudessem testar novos armamentos da indústria bélica de seus países. Conseguiram mais um aliado ali.
Isso criou uma ligação que a gente chama de eixo Berlim-Roma. Berlim da Alemanha, Roma da Itália. Com a Além disso, começou a ter uma expansão do Japão. Essa expansão começou a criar conflitos entre o Japão e a União Soviética, que era uma nação gigante. E aí, para começar a ajudar nessa expansão, os três países viram que todos os três tinham a mesma intenção, que eram expandir seus territórios. Então, eles pensaram: se a gente já tem o eixo Berlim, Roma, Berlim, por que a gente não adiciona Tóquio aí também? Então, eles criam um eixo triplo, que seria entre a Alemanha, a Itália e o Japão, que é o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Além disso, além dessa necessidade de expansão que eles tinham, uma coisa que os unia era o combate ao comunismo. Então, eles fizeram um pacto chamado Pacto Anti-Comintern, que era um combate ao comunismo. E por que esse combate ao comunismo surgiu muito efeito? Porque os outros países estavam nem aí. Estavam assim, viram que a Alemanha, Japão e Itália estavam se organizando e não interferiram. E aí a gente já tem uma tríade do eixo. Não esqueçam do eixo. Alemanha, Itália e Japão, certo? A primeira manifestação que a gente tem bem significativa dessa expansão dos Anschluss, que aconteceu na Áustria. Anschluss, Anschluss seria expansão. E essa primeira expansão é 8, aqui amarelinho, Áustria, que tornou-se um país anexado ao Reich, ao Terceiro Império Alemão, aqui a Áustria. Primeiro a Áustria. Vejam, observem um pouco essa parte do mapa. A Alemanha em cima, a Áustria do lado, a Tchecoslováquia e a Polônia, certo? A meta seguinte deles era pegar essa região aqui, dos Sudetos, que é a ponta da Tchecoslováquia. Qual era a desculpa que a Alemanha tinha? Eles diziam que nessa região específica dos Sudetos tinham muitos alemães. E como eles estavam com aquela ideia de raça ariana, sentimento nacionalista, eles queriam que todos os alemães ficassem unidos. Então, eles queriam essa região aqui, tá? Região dos Sudetos, que pertencia à Tchecoslováquia, certo? Isso foi a primeira manifestação que eles tiveram de expansão. Aí, o que é que os países fizeram? Nessa época, a Inglaterra e a França, elas meio que cuidavam da Tchecoslováquia. E aí, pensando em evitar algum embate militar, a Inglaterra e a França, elas por si só, decidiram entregar a região dos Sudetos aos nazistas, que é o que a gente conhece por Acordo de Munique. Então, o que foi o Acordo de Munique? Foi a entrega dos Sudetos aos nazistas pela Inglaterra e pela França, certo? Então, eles já tinham tomado a Áustria, agora eles tinham a região dos Sudetos. O próximo passo seria a Polônia, né? Que seria aqui, ó, que seria essa sequência na lateral. Essa sequência, vocês conseguem ver minha seta? Sim, não. Sim, dá pra ver. Vocês veem minha seta? Sim. Pronto, obrigada. Aí, ó, eles tinham a Áustria aqui, pegaram a região dos Sudetos e a intenção deles agora seria a Polônia, né? E a Polônia, ela tinha garantias do governo inglês e dos franceses, que iriam proteger esse país. Sobretudo dos alemães, porque lembra do corredor polonês? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o corredor polonês, ele foi entregue à Polônia e era um território que tinha era um território que a Alemanha anexou na Primeira Guerra Mundial e que com o Tratado de Versalhes foi entregue à Polônia. Então a Alemanha queria isso de volta. Ela queria o corredor polonês novamente. Além disso, o que é que aconteceu? Hitler recebeu os Sudetos da Inglaterra e da França. Além disso,
mesmo contra a ideia dele do comunismo, do socialismo, Hitler assinou com Stalin, que estava no poder na Alemanha. Stalin estava no poder na União Soviética na época. Hitler assinou com Stalin, em 1939, esse pacto germano-soviético. O que seria esse pacto? Esse pacto dizia que haveria uma neutralidade entre a União Soviética e a Alemanha. Eles iam colocar de lado as suas diferenças ideológicas, socialismo, com o que Hitler acreditava, iam ficar em paz por 10 anos. Então, Hitler não ia se meter na União Soviética. Eles iam ficar lá e tudo ia ficar bem tranquilo. E aí, como é que aconteceu o conflito? Em 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia, que era a única faixa que estava faltando naquela linha. Tinha sido a Áustria, região dos Sudetos, faltava a Polônia. Então, Hitler invadiu a Polônia em setembro de 1939. Como a Inglaterra e a França tinham acordos com aquele governo, eles reagiram e deram início à Segunda Guerra Mundial. Então, qual foi o gatilho da Segunda Guerra Mundial? Quando Hitler invade a Polônia em setembro de 1939. Inglaterra e França, que eram aliados da Polônia, reagem e declaram guerra à Alemanha, certo? Então, a Alemanha ela foi ocupada tanto pelos alemães como pelos soviéticos. Por que pelos soviéticos? Porque existiam um acordo entre a Alemanha e a União Soviética de não agressão por 10 anos. Além disso, a gente tem o massacre de Katyn. Esse massacre de Katyn ele foi causado pelos soviéticos, que massacraram milhões de poloneses. E aí, isso foi em 1939. Em 1940, os alemães eles prosseguem com o que eles chamam de Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago. Então, eles iam sair devastando tudo. E nessa leva da Alemanha, eles pegaram Dinamarca, Noruega, Países Baixos e a Bélgica. Então, a Alemanha estava com tudo nesse começo. Quando chega em junho de 1940, a gente tem essa foto emblemática, que é quando a França ela é ocupada pelos nazistas. Quando a França ela é ocupada pelos... E com aquela ocupação militar dos nazis, eles estabelecem um regime fantoche na cidade de Vichy. O que é esse regime fantoche? A França se rendeu e a França e aquela região do sul do país, ela se tornou aliada dos nazistas. Por isso que a gente chama de regime fantoche. As pessoas continuaram lá com a condição de que fizessem o que Hitler mandasse. Isso na região sul, certo? Eu acho essa foto sensacional. Não no bom sentido, no mau sentido, mas para vocês terem ideia de como tudo era muito pensado, até as fotos que eles tiravam. Porque eu acho que dificilmente essa foto foi espontânea, sabe? Eu fico imaginando assim, às vezes, né? Comentário aleatório. E aí, ao mesmo tempo em que eles tomaram a França, eles estavam fazendo grandes ataques de aviação contra a Inglaterra. Além disso, eles também rebatiam a Inglaterra, sofria ataques da aviação alemã e também sofria ataques no canal de Suez, da África, por parte da Itália. Então, eles estavam atacando de todos os lados possíveis, os países do eixo. Quando é um pouco depois, em 1940, a Alemanha e a Itália, eles atacam a Grécia e a Iugoslávia. Quando eles atacam a Grécia e a Iugoslávia, eles pegam o controle da região balcânica. Lembram da região balcânica, lá da Primeira Guerra Mundial? Eu espero que vocês lembrem. Eu espero de coração que vocês lembrem da Primeira Guerra Mundial. O gatilho foi a questão balcânica. Então, quando eles atacam Grécia e Iugoslávia, eles pegam o controle dessa região. E aí, a União Soviética e a Alemanha tinham feito um tratado de não agressão por 10 anos. Só que aí começou a precisar de minério, de cereal, de petróleo, que era necessidade para os planos bélicos. E aí Hitler decidiu desrespeitar o acordo de não agressão com a União Soviética. E em 1941, eles fazem essa Operação Barbarossa,
que é a invasão da União Soviética. E que, em um primeiro momento, foi muito positiva para eles. Eles conseguiram adiantar muito a invasão. Só que quando foi em 42, eles começam a experimentar duras derrotas. Por quê? A União Soviética era um país muito frio, com territórios muito grandes. Então, e os alemães, eles eram visitantes naquela invasores, né, no caso. Eles eram invasores naquela região. Então, eles não conheciam bem o território e as condições. Então, isso fez com que eles tivessem muita desvantagem. Então, a um primeiro momento, eles conseguiram invadir e andar muito na União Soviética, mas quando chega em 42, eles começam a ter algumas derrotas, certo? E isso começa na União Soviética. E aí, isso era mais ou menos o mapa que a gente tinha naquela época. A União Soviética tinha perdido parte do seu território para a Alemanha e eles estavam em expansão, né, extrema. Olha o tanto de territórios que a Alemanha nazista tinha conseguido, né, pegar, principalmente a região balcânica, que era o que eles mais queriam. Quando foi em 41, isso, a questão Alemanha e União Soviética foi 41, 42. E aí, lá em 41, os japoneses também estavam em expansão, aproveitando o momento, e eles queriam muito ser hegemônicos na região do leste asiático, porque estavam naquela política expansionista. E aí eles atacaram Pearl Harbor, que era uma base naval dos americanos no Pacífico Sul. No dia seguinte ao ataque, o Congresso dos Estados Unidos se reuniu e declarou guerra ao Japão. Antes disso acontecer, antes dos Estados Unidos entrar no confronto militar, eles já davam um certo apoio à Inglaterra e à França, certo? Mas estavam lá meio assim, só por fora, prestando alguns serviços, mas não estavam de fato na guerra. Quando os japoneses atacam Pearl Harbor, eles entram, eles oficializam o confronto na Segunda Guerra Mundial, entrando do lado dos aliados, certo? Inglaterra e a França. No caso, na parte da França que não estava dominada. E aí a gente tem a Batalha de Stalingrado, que ela marca o começo da queda do eixo. Na Batalha de Stalingrado, eles têm uma aniquilação muito grande da tropa alemã. E aí a União Soviética começa a progredir em relação, em direção à Alemanha. Então, a Alemanha vinha para a União Soviética, na Batalha de Stalingrado, a União Soviética começa a fazer o caminho oposto, começa a empurrar de volta as tropas alemãs. E nesse momento, a gente forma a primeira frente de luta dos aliados, que começaram a se organizar e levar a guerra em direção a Berlim. Lembrem da Batalha de Stalingrado. Por que vocês precisam lembrar? Porque a Batalha de Stalingrado, ela marca o começo da queda do eixo, certo? E ela é considerada, na história, uma das batalhas mais sangrentas, se não a mais sangrenta, da Segunda Guerra Mundial. E aí vem a Batalha de Midway, que foi a Batalha de Midway. Foi a primeira derrota da Marinha Japonesa em maio de 47 por parte dos Estados Unidos. Então, eles meio que estavam se vingando de Pearl Harbor. Essa Batalha de Midway foi mais naquela região marítima, na Marinha Japonesa. Meu lápis tá cortando que só, e eu falando aí fica a boca seca. Aí a gente tem a Batalha de El Alamein. O que foi a Batalha de El Alamein? Os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, eles iniciaram um avanço no norte da África em 43. E eles conseguiram derrotar as tropas do eixo que estavam ali no Egito. Eixo é Itália, a Alemanha e Japão. Quando os países aliados eles tomam conta do Mediterrâneo, eles possibilitam o desembarque da Itália. Eles começam a expulsar a Itália. Isso abre o que a gente chama de segunda frente de avanço contra a Alemanha. Então, a primeira frente foi na Batalha de Stalingrado, a segunda frente vem nessa Batalha de El Alamein. Em 43, quando o rei italiano ele demite Mussolini, a Itália estava começando a perder, estava ficando muito ruim. Aí o rei italiano ele decide demitir Mussolini. E a Itália se rende.
Quando a Itália se rende, no mês seguinte, ela já declara guerra à Alemanha. Então, a Itália sai do eixo, que era junto com a Alemanha e Japão, e passa a ser aliada, junto com Estados Unidos, França e Inglaterra, certo? 43, na Batalha de Alamein, que é na segunda frente. A terceira frente é o que a gente conhece, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, do dia D, que foi em 44. A frente aliada, em uma terceira leva, eles fazem um desembarque na França em 44, 6 de junho de 44. Essa frente é o que a gente chama de Operação Overlord, ou Dia D. Por que Dia D? Porque foi no dia em que os países aliados eles conseguiram tirar as forças alemãs da França. E aí eles libertam Paris. Quando eles libertam Paris, eles conseguem fazer com que as três frentes dos aliados se voltem contra Berlim. Então, o dia D, ele marca, entre aspas, o fim da Segunda Guerra Mundial, porque é o momento que Paris é liberta e todos os países aliados eles se voltam contra Berlim, certo? Mas isso não quer dizer que a guerra acabou aqui. A guerra ela estava acontecendo simultaneamente em várias regiões da Europa. O que eu estou falando para vocês são os pontos mais cruciais e os mais decisivos. Inclusive, o dia D é o filme que é o dia que é estrelado no filme O Resgate do Soldado Ryan, né? Eles mostram as cenas desse filme são incríveis. Vejam. Então, a terceira frente é na Operação Overlord, que é o dia D. Quando em 45 o Exército Vermelho Soviético ele faz um avanço muito grande para a Alemanha e eles conseguem chegar a Berlim no dia 1º de maio. E eles dão o golpe no Terceiro Império de Hitler. E esse momento é quando eles hasteiam a bandeira vermelha no alto do Reichstag, que é o parlamento alemão. Essa foto, ela é verdadeira. Obviamente, a foto ela tem um efeito, né? Mas existe realmente uma foto da bandeira do exército da União Soviética sendo apoiada na Alemanha. Imagine, para um país extremamente nacionalista como a Alemanha, extremamente militarizado, extremamente anticomunista, ter uma bandeira vermelha da União Soviética no parlamento alemão. Para eles foi assim, o momento do fim da guerra. Isso em 45. Só que enquanto estava acontecendo tudo isso, enquanto o dia D acontecia, enquanto a União Soviética invadia a Alemanha, os Estados Unidos eles continuaram avançando em direção ao Japão. E em 45, embora eles já tivessem domínio do Pacífico, os norte-americanos eles fizeram uma coisa que marcou muito a guerra, que é o lançamento da bomba atômica. Só um minutinho, rapidinho, gente. Eles lançam duas bombas atômicas. A primeira eles lançam em Hiroshima. 3 dias depois, eles lançam em Nagasaki. Para mim, esse é o ponto mais assim absurdo da guerra, porque os Estados Unidos já tinham conseguido avançar muito, já tinham o controle do Pacífico. A guerra já estava praticamente vencida e eles ainda assim lançaram uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki não eram áreas que tinham só militares, eram áreas civis. Então, quando eles fazem isso, eles estão matando milhões de civis que não tinham ligação com a guerra, né? E que causam destruição e que traz sequelas até hoje. E a rendição incondicional do Japão, ela foi obtida em 19 de agosto do mesmo ano. E aí a gente oficializa o final da Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, 10 minutos. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Sim, o Brasil estava na Segunda Guerra Mundial. A cobra fumou, né? Que tinha aquela frase que a cobra vai fumar. Essa foto realmente é do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nessa época, quem estava no governo era o Getúlio Vargas. E ele foi
o posicionamento ele era indefinido. Uma hora Getúlio Vargas estava do lado do eixo, outra hora ele estava do lado dos aliados. Só que em 1940, quando a Alemanha tinha conseguido fazer várias vitórias, Getúlio Vargas ele fez um discurso meio que saudando, elogiando o sucesso nazista. E aí os Estados Unidos ficou, caramba, mais um país para entrar na guerra contra a gente não é bom. Então, os Estados Unidos ele começou a se aproximar mais do Brasil. E ele deu um empréstimo de 20 milhões de dólares para iniciar a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Quando ele faz isso, o Brasil ele rompe relações diplomáticas com os países do eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão, e ele declara e em agosto ele declara guerra a esses países do eixo. Logo depois dos seus navios serem afundados por submarinos alemães. Então, menina, a Alemanha estava na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava nem aí, ela estava destruindo tudo. Sem pensar nas consequências, né, de mais gente contra eles. E aí, nesse momento, o Brasil ele organiza a Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB, que era formada pela Infantaria Reforçada, com mais ou menos 25 mil homens. E, e eles são colocados à disposição do Alto Comando Aliado. Além disso, tivemos também a Força Aérea Brasileira, que era a FAB, na guerra. A gente teve a FEB e a FAB. E aí, entre julho de 44 até o final da guerra, esses dois grupos brasileiros, eles participaram da campanha da Itália. E eles lutaram ao lado da Itália quando ela já fazia parte dos países aliados. E o Brasil, ele integrou o 5º Exército Norte-Americano. Embora o poder militar do Brasil não fosse bom naquela época, embora eles não fossem muito bem treinados, e embora eles estivessem lutando contra um exército que já estava bem cansado, os historiadores eles consideram que o Brasil teve um bom desempenho na Segunda Guerra Mundial, certo? E eles venceram, né? Ficaram do lado vencedor. E aí, a gente tem, fazendo um balanço da guerra, teve uma destruição imaterial fora do normal, principalmente com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Além disso, a gente tem 85 milhões de mortos. Quando eu falo 85 milhões de mortos, eu não estou falando dos militares, não. Eu estou falando de militares e civis que não tinham nada a ver com a guerra e que foram e que morreram junto. Existiam campos de concentração, cidades invadidas, bomba para todo lado. Os aviões sobrevoavam, bombardeando várias cidades, sem saber se tinha gente ali, se não tinha. Então, foi assim, foi um balanço muito pesado. Se tivesse tempo, a gente poderia passar o dia todo aqui falando, né, de como foi a guerra, porque a gente tinha campo de concentração, o Holocausto, que foi nessa época, a gente tem os mortos em conflito, a gente tem as pessoas que morreram advindo da crise econômica, da fome, da pobreza. Então, assim, por baixo, eles fazem um balanço de 85 milhões de mortos. Além disso, quando a guerra acaba, né, a gente surge em um país, um mundo que está simplesmente arrasado, e a gente tem uma divisão entre capitalistas e socialistas. Os capitalistas representados pelos Estados Unidos e os socialistas pela União Soviética, né? E aí começam, antes mesmo da guerra chegar ao fim, eles já vinham tendo conferências. A primeira dela foi a de Teherã, no Irã, que foi em 43, antes da guerra acabar. Nessa conferência se reuniram Stalin, da União Soviética, Winston Churchill, da Inglaterra, e Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos. Eles começaram a discutir já a divisão da Alemanha e possíveis propostas de paz. Isso foi antes mesmo da guerra acabar. Quando foi em 45, quando a guerra de fato acabou, a gente tem uma segunda conferência, que é a conferência de Ialta, que é na Crimeia, na União Soviética. E aí se reuniu novamente Roosevelt, Churchill e Stalin, e eles discutiram a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Além disso, eles decidiram a partilha mundial, eles decidiram
a participação da União Soviética na rendição do Japão, e aí como eles ajudaram, como a União Soviética ajudou na rendição do Japão, eles concordaram com a divisão da Coreia em áreas que seriam influência da União Soviética e dos norte-americanos. No final de tudo, se você fizer um balanço da Segunda Guerra Mundial, os países que se sobressaíram foram a União Soviética e os norte-americanos, no caso, os Estados Unidos. Então, Conferência de Yalta, em 45, foi criação da ONU, partilha mundial e divisão da Coreia. Quando é depois, a gente tem a Conferência de Potsdam, em Berlim, depois que a Alemanha já estava rendida. E aí, quem estava nessa conferência? Era Stalin, Harry Truman, que era o sucessor de Roosevelt, e Clement Attlee, que era o sucessor de Churchill. E eles decidiram pela desnazificação da Alemanha e criaram o Tribunal de Nuremberg. Esse Tribunal de Nuremberg serviu para julgar os criminosos de guerra do nazismo, para também falar sobre a desmilitarização do país e a abolição dos trustes e cartéis, que era o que subsidiava, né, o nazismo. Então, primeira conferência foi para dividir a Alemanha. Segunda conferência, criação da ONU e divisão da Coreia. E a terceira conferência foi a desnazificação da Alemanha e o Tribunal de Nuremberg. A Alemanha ela vai ser dividida em 4 zonas de ocupação, que no final acabam se tornando 2 zonas de ocupação, que é a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Da mesma forma que Berlim também é dividida dessa forma. Berlim, que fica dentro da Alemanha Oriental, foi dividida em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Um lado ficou pela, pelos Estados Unidos e o outro lado ficou pela União Soviética. E aí, a criação da ONU. A ONU, ela de fato é criada no dia 24 de outubro de 45. Qual é o objetivo da ONU? Ela deveria ser um órgão, deve ser um órgão que deve manter a paz, segurança internacional e promover cooperação entre os povos para a organização de problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários, sempre defendendo os direitos humanos e liberdades fundamentais. Ela surgiu como se fosse um substituto da Liga das Nações, que não serviu de nada. Quem tinha, meu Deus, eu tenho 2 minutos. Quem tinha poder, quem tinha e quem tem poder na ONU, que são os países que realmente têm muita influência até hoje. É os Estados Unidos, a Rússia, que é a antiga União Soviética, o Reino Unido, França e China. Deixa eu só ler para vocês aqui o que faz parte da ONU. A ONU, ela é um órgão e ela tem dentro dela, deixa eu achar aqui na lista, 1 minuto. O que faz parte da ONU? A Organização de de Alimentação e Agricultura, a Unesco faz parte da ONU, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, e a Organização Mundial do Comércio, que é a OMC. Tudo isso faz parte da ONU. E aí, qual é a Europa no pós-guerra? A gente vai ter o maior desenvolvimento da indústria bélica, principalmente por causa da bomba atômica. A gente tem um confronto entre capitalismo e socialismo, encabeçada pela União Soviética e Estados Unidos, que no caso seria a próxima Guerra Fria. Uma economia japonesa sai muito forte, principalmente por conta de subsídio americano, e a parte que ficou sob o controle soviético foi transformada em uma república popular, que é a República Democrática Alemã, e a parte que ficou capitalista pelos Estados Unidos se transformou na República Federal da Alemanha. Além disso, a gente tem o Plano Marshall, que foi uma recuperação alemã. Os Estados Unidos fez, por intermédio desse secretário George Marshall, um plano que tinha o objetivo de recuperar a Europa devastada por maciços investimentos, vulgo empréstimo. E aqui são algumas indicações de filmes para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial.
É, essa série aqui, esse The Man in the High Castle, é uma série que retrata um futuro distópico como se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. É bem interessante para assistir. E aí, Resgate da Cidade de Ryan, sobre o dia D, Pearl Harbor, que é quando os Estados Unidos entram na guerra, Batalha de Stalingrado, que é quando a Alemanha começa a perder as batalhas, A Queda, que é sobre a queda de Hitler, Zoológico de Varsóvia, retrata muito sobre a ajuda que as pessoas estavam dando aos judeus para se esconderem, e Jogo da Imitação é o filme de Alan Turing sobre a decodificação de códigos da guerra. E aí, só para terminar, outra citação de Hannah Arendt, ela fala que nós somos responsáveis por tudo e por todos os seres humanos. E aí, antes que a Edu me mate, por entrar na aula dele, só falando muito rápido, porque eu falei sobre Hannah, porque eu trouxe Hannah Arendt nessas duas aulas. Hannah Arendt, ela descreveu o julgamento de um nazista. E ela fala sobre a banalidade do mal. E o que é que ela fala nesse livro dela? Primeiro que ela tem um livro chamado Origens do Totalitarismo, que fala sobre o antissemitismo alemão. Ela fala muita coisa, muito legal, se vocês tiverem interesse de ler. E em outro livro, ela fala sobre o julgamento em Nuremberg, e aí ela fala de um nazista. E ela fala assim, que o mal, a gente tende a achar que as pessoas más, elas são monstros, são pessoas sem escrúpulos, e elas não são. Elas são pessoas como nós. A diferença é que nelas falta um certo sentido de compaixão e amor pelo próximo. E que para essas pessoas o mal passa a ser uma coisa banalizada, passa a não ter importância. Então, para as pessoas que estavam naquela ideologia nazista, matar judeus era uma coisa banal, porque eles tinham uma ideia para aquilo. Eles tinham uma ideologia de purificação racial que estava muito acima da vida dos judeus. Então, e é o que eles fizeram, eles banalizaram o mal acima de uma ideia que eles tinham. Então, é isso que Hannah Arendt discute. E é muito legal para vocês usarem isso em redação, viu? Depois procurem mais sobre a banalidade do mal. E ela traz isso, ela fala disso no julgamento nazista, mas ela coloca isso em várias outras situações. De forma que a gente banaliza o mal acima, abaixo de outras ideologias ou pensamentos que a gente tem. E ela traz o exemplo, ela descreve o nazismo de forma perfeita nisso. Então, matar judeus é errado? É. Mas é um mal que vai ser banalizado para mim, porque a minha ideia de purificação racial é muito maior do que a vida dos judeus, certo? E aí eu trouxe essa frase também, porque eu acho assim: é importante que a gente entenda a história e o curso da história para a gente não cometer os mesmos erros passados. Porque a gente insiste em cometer os mesmos erros que foram cometidos há 1000 anos atrás. Então, quando Hannah Arendt fala que nós somos responsáveis por tudo e por todos os seres humanos, eu acho que isso se encaixa muito em história. A gente é responsável pelas decisões que a gente toma. Nós somos mais responsáveis ainda porque a gente tem uma carga histórica muito grande. A gente tem muito o que aprender com o que aconteceu no passado. Quando a gente aprende com o passado e a gente não repete o mesmo erro, a gente está sendo responsável por um futuro melhor. Mas quando a gente estuda história, quando a gente vive a história e a gente comete os mesmos erros depois, a gente também é responsável pelas merdas que vão acontecer depois, sabe? Então, Hannah Arendt, para mim, ela se encaixa muito nessa época de Primeira a Segunda Guerra Mundial. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eduardo, não me mate por entrar na sua aula. Não, jamais. Tomei uns 5 minutinhos. Alguma dúvida, Depois eu falo pessoal? a você. Se puder, se precisasse pegar as 10, 15, que tava ótimo. Ah, E vou até completar, porque nessa frase que tu falou agora, por último, que as pessoas têm dificuldade de aprender com a história, né? sim. Quem diz isso também é Leandro Carnal,
que ele disse que as pessoas têm uma grande dificuldade de aprender com a história vem se repetindo a cada... E ele usa até o exemplo do Afeganistão, que 4 países diferentes, tem 4 chefes de Estado diferentes tentaram invadir o Afeganistão ao longo da história, nenhum conseguiu, e mesmo assim continuaram tentando porque não aprenderam com os fracassos anteriores. Exato. Eu acho assim que, por isso assim, eu sou da área de saúde, né? Não, eu gosto muito de história e gosto muito de filosofia, porque para mim eles trazem uma carga de conhecimento que todo mundo deveria ter. Gente, um povo, assim, para mim, um povo que não conhece a sua história, ele tá fadado, ele vai estar fadado a cometer erros. É impossível não acontecer isso. E assim, quando o mundo passa por uma Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, meu amigo,